Tudo começa quando o Max está revoltado logo depois de receber uma mensagem da Vicky e ele pergunta a ela como que ela se atreve a mandar uma mensagem para ele assim, porque a esposa dele viu e que agora eles estão em um problema muito sério. A Vicky começa ali uma discussão com o Max, que por sua vez ele diz que mais tarde ele pega ela. Só que a Vicky responde a ele que não, que espere um pouco, que ele não venha buscar ela, porque a única coisa que ela quer falar com ele é para acabar logo com tudo isso. Ela continua falando ali que já disse a ele várias vezes que não pode ficar faltando ali no trabalho dela, porque ela vive desse trabalho e que além de tudo isso ela não está gostando do jeito que ele trata ela e que já se cansou e que é melhor ele conseguir outra garota que esteja disposta a aguentar tudo o que ele faz. Porém, o Max faz pressão na Vicky ali e diz a ela que tudo só vai se acabar quando ele disser que acabou. Só que a Vicky solta o grito pra cima ali e diz que não, que agora ele se equivocou e ela chama ele de ursinho e diz que não é escrava dele e que nem muito menos ele é dono da vontade dela e que a partir de agora eles estão terminando tudo porque ela não quer mais ser um brinquedinho pra ele, para que ela possa aceitar todos os seus caprichos e depois simplesmente ela desliga na cara do Max. O Max fica revoltado ali e o Rodrigo chega nesse momento, flagra um pouco ali e pergunta se está tudo bem e se aconteceu alguma coisa. Com a Vicky, a Nicole toda feliz ali chega até ela e pergunta se ela escutou bem. Vicky responde que sim, que falou para o seu ursinho que não é um tipo de prato de comida que sempre está à disposição na mesa quando ele quiser, só estralar os dedos e pronto. E ponto final, porque acabou tudo. Nicole, ainda bem feliz ali, ela responde a Vicky que fica muito feliz por ela porque ela mesma achava que ela nunca iria conseguir sair dessa relação, porém ela diz a Vicky que ela tem que ter muito cuidado porque esses homens poderosos não se convencem facilmente não e que ele pode de alguma forma fazer algum tipo de mal para ela. A Vicky, que está mesmo decidida ali, ela diz a Nicole que não vai viver ali com medo, mas se alguma coisa de ruim acontecer com ela, a Nicole já vai saber quem é o culpado. Nicole pede para que ela não pense assim, mas que espera muito que isso não acabe em uma desgraça. Depois a Nicole volta para arrumar o cabelo da sua cliente ali e a Vicky começa a digitar no celular falando com o Aldo. De volta com o Max, o Rodrigo, que tinha entrado e flagrado o pai meio revoltado ali, ele perguntou o que aconteceu e se estava tudo bem e agora o Max disfarça ali respondendo que não aconteceu nada e que apenas é complicações que aparecem às vezes dos negócios, mas que não é nada que não possa ser resolvido. O Rodrigo fica meio desconfiado ali e o Max pede para que ele se sente e pergunta o que pode oferecer a ele. O Rodrigo diz que quer muito perguntar algo a ele que está lhe dando voltas na cabeça logo depois que ele descobriu que a Luciana é filha do Cláudio Linhares e o Max pergunta o que está preocupando ele. O Rodrigo pergunta a ele se faz pouco tempo que ele sabe disso, né? E o Max confirma que sim, que já disse a ele que ficou sabendo disso há muito, mas muito pouco tempo e que a mãe dele enganou a todos. O Rodrigo diz que sim, que disso ele sabe, mas tem uma coisa que ele não está conseguindo compreender, é que o Cláudio passou 20 anos na prisão e acreditando que a filha dele estava morta e que agora que ele sabe de toda a verdade, que a mãe dele é que é a responsável de tudo isso, porque ele, o Cláudio, não entrou com um processo contra a mãe dele e porque não denunciou ela para a polícia. O Max responde que ele não fez isso porque foi a Luciana que lhe pediu, lhe suplicou ao Cláudio que não fizesse nada contra a Roselena e diz ao Rodrigo que esses são os jogos que o destino faz com eles, porque quem mais eles machucaram é quem vai lá e salva eles dos seus piores destinos. O Rodrigo fica ainda mais confuso ali e pergunta ao pai se realmente a Luciana teve compaixão da mãe dele. O Max responde que sim, que a Luciana preferiu que a mãe dele estivesse livre e não na prisão. Rodrigo fica chocado e depois ele vai até a Luciana e ela pergunta a ele o que ele quer falar com ela. O Rodrigo então vai ali, fecha a porta e diz a Luciana que já está sabendo que ela intercedeu ao Cláudio Linhares para não levantar nenhuma acusação contra a mãe dele e que ele agradece muito a ela por isso e diz a ela que só tem uma coisa que ele não está entendendo, é quais foram as razões que fizeram ela tomar essa decisão. Luciana fala que ele não entende as razões, então ela não tem motivos para explicar isso a ele porque ele não vai entender.
O Rodrigo responde a Luciana que ela está dizendo bobagens e a Luciana discorda dele e o Rodrigo fala que de qualquer maneira não adianta continuar falando com ela ali, mas que de qualquer forma ele agradece a ela e que sempre ele vai estar agradecido a ela e depois ele dá voado. E logo depois que o Rodrigo vai embora, a Luciana fica um pouco emocionada ali e diz que tudo o que ela fez foi por ele. Já com a Roselena, ele está conversando com a Constança ali e a Constança diz a Roselena que agora ela vai ter que assumir todas as suas consequências de seus atos e espera muito que o tempo cure as feridas de todos. Roselena diz que ela se sente verdadeiramente desolada, abandonada e começa a falar grego ali sobre o Max e a Constança confusa pergunta a ela o que ela está se referindo e o que foi que aconteceu com o Max. Roselena diz que ela sempre suspeitou, mas que ela nunca quis abrir os olhos dela e que ela se negava a acreditar que o Max seria capaz de enganar ela novamente. A Constança pede a ela que, pelo amor de Deus, que ela não venha ali repetir a história de ciúmes dela sem fundamento. Roselena dá-lhe um grito ali, se levanta e diz que ela tem razão para estar assim e revela que viu a mensagem no celular do Max e que era uma mensagem muito comprometedora e a Roselena fica meio nervosa ali, falando coisa por coisa, parece até um monte de catita ali fazendo barulho e ela diz que viu que era uma mensagem de amor e que sem dúvidas era de uma prostituta, de uma vulgar, de uma secretária, seja lá quem for. A Constança pergunta a ela se ela tem certeza do que ela viu ou se ela não está imaginando algo que não existe. Roselena responde que não, que é claro que não, e quando ela questionou Max, ele em nenhum momento negou nada e que não negou que sentia ou não algo por outra mulher e que além de tudo ele culpou foi ela pela sua infidelidade e a Roselena fala ali umas 300 vezes que o Max culpou ela da sua infidelidade e pergunta à irmã o porquê. Constança pede para que ela se sente e fala que não pode se meter em seus problemas conjugais, porque tem coisas que só se resolve dentro de quatro paredes, mas ela diz que as reclamações do Max pode ser a falta de interesse dela em ter algum tipo de intimidade com ele e pede para que ela pense um pouco. Roselena começa com a maconha vencida dela ali e diz a Constança que ela já cumpriu com o dever dela como esposa e que já deu 3 filhos ao Max pela vontade de Deus e diz que a luxúria é um dos pecados capitais. Constança fica desesperada e pergunta o que ela está dizendo ali e o Max agora está colocando a Vicky contra a parede e pergunta se ela está louca e como ela se atreveu a mandar para ele aquela mensagem. A Vicky explica a ele que sempre mandou mensagem para ele que nunca tinha acontecido nada e que não é culpa dela porque a esposa dele viu. O Max pega ela ali revoltada e pergunta de quem é essa culpa então, porque foi ela mesma quem mandou essa mensagem ou não? A Vicky responde a ele que sim, que foi ela, mas nunca ela iria acreditar que a Roselena ia ver e que ele mesmo disse que a esposa dele, quando descobrisse sobre eles dois, ele mesmo tinha falado que eles teriam que terminar e que foi isso que ela fez porque ela quis o melhor. O Max então joga ela de volta na cama ali e diz que já falou pra ela que é ele quem diz se eles seguem juntos ou não. Já lá na casa do Rodrigo, a Roselena chega lá de surpresa e de início eles começam uma discussão ali e a Roselena diz a Clara que está ali querendo falar com o filho dela a sós. A Clara diz que tudo bem, que ela entende e que ultimamente a relação deles dois está tão fria que sem dúvidas ele tem muito o que conversar e que ela fique à vontade, se sinta em casa, pede licença e dá voado. E ao ficar sozinha com o Rodrigo, ele pergunta à mãe: e agora, mãe, o que foi que aconteceu? Roselena vai direto ao ponto e diz que o pai dele está enganando ela com outra mulher e que tem certeza que ele está saindo com outra mulher. O Rodrigo questiona ela outra vez se ela vai vir agora com esses ciúmes dela e a Roselena diz novamente que o pai dele tem um amante e o Rodrigo começa a se revoltar ainda mais e pergunta se ela já se esqueceu de todo o dano que ela causou quando ela acusou o pai dele de ter um caso com a Aurora. Roselena diz que ela mesma viu o celular do pai dele, que viu a mensagem que dizia: "Ursinho, quero te ver para nós conversar e que eu te amo." O Rodrigo fica pensativo e a Roselena diz que isso não é ciúmes dela e dá um ponto final ali dizendo ao Rodrigo que o que ela quer agora é que ele e ela enfrentem o pai dele cara a cara.